A paz do Senhor a todos, né? Mais um programa na presença do Senhor. Eu gostaria de estar fazendo aí uma oração, né? Inicial. Vamos orar ao Senhor, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos novamente aqui, Pai, reunido com nossos irmãos que nesse momento nos assistem, Pai, para que nós possamos aprender de Ti. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, que nós estejamos no mesmo espírito, Pai. Oramos para que todas as barreiras, todo impedimento caia por terra, Pai. Que nós, nesse momento, possamos estar ligados somente a Ti, Pai. Usa a minha vida neste momento, Pai, para trazer a Tua palavra. Que seja tudo conforme Teu querer, conforme Tua vontade. Assim nós pedimos, desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria aqui falar sobre a nossa direção, né? Rumo à vida eterna, né? A palavra de Deus é como uma bússola, né, para nós. Ela nos dá a direção, né? A direção correta para nós seguirmos. Então nós vamos inicialmente estar dando uma olhadinha nesse versículo, né? 14:6. Muito importante, né, esse versículo, né? Porque nos mostra como chegar à presença do Pai, né? E nesse versículo aqui, disse-lhe Jesus, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, Ele é o caminho, né? Nós sabemos que não há outro caminho, né? Quando nós estamos na Sua palavra, nós estamos no caminho, né? No caminho certo para que nós possamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é necessário para que nós tenhamos a vida eterna, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Por quê? Porque Ele é a verdade, né? Então, é necessário isso, que a gente conheça a Jesus para que nós possamos adentrar a vida eterna como filho, né? Filho de Deus, né? Seguindo os passos do Filho, que é o Senhor Jesus, né? Então, lá no capítulo 17:3, diz porque é necessário, né? A gente conhecer a Jesus, conhecer a Deus, né? Olha o que diz aqui no capítulo 17, versículo 3, né? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus, né? É necessário conhecer ao Senhor, né? Como nós poderíamos crer, né? Se nós não conhecermos, né? É necessário conhecer para que a gente possa crer, né? Então, crer na verdade, porque Jesus, Ele é a verdade, né? E como é que a gente conhece, então, a verdade, né? Permanecendo na Sua palavra, né? Lá no capítulo 8, versículo 31, 32, né? Fala sobre isso, né? Lá diz assim, olha, no capítulo 8, 31 e 32. 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é necessário primeiro isto, né? Primeiro, que a gente permaneça na sua palavra, né? Então, Jesus está dizendo, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então, para ser discípulo, é aquele que permanece na sua palavra, né? E aquele que permanece na sua palavra, aqui há uma promessa do Senhor, né? É Ele que está nos prometendo, né? Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, conhecer a verdade é conhecer a Ele, né? Por quê? Porque Ele é a verdade, né? E essa verdade é que nos liberta, né? Ela nos liberta do mundo, né? Então, é necessário a gente se libertar, né? Por que é necessário a gente estar livre, né? Porque Ele já nos libertou, né? A gente vai ver que Ele já nos escolheu deste mundo, né? E é necessário, para fazer a vontade do Pai, que nós estejamos livres, né? Assim como Jesus só fazia a vontade do Pai, né? E nós vamos ver isto mais adiante, né? Então, permanecer é necessário. O versículo 34, né? 34, aqui diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado, né? Aquele que comete pecado, ele fica preso, né, ao pecado, né? Então, ele passa a ser servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, né? Por quê? Porque o filho é herdeiro, o servo não herda, né? O servo, ele não faz parte da família, né? Então, aqui no 36 diz assim, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é que liberta, né? É Jesus, né? De que forma que Ele nos liberta, né? Quando nós permanecemos na sua palavra, né? Então, veja como é importante. Se nós temos que sempre tê-lo como mestre, aliás, como único mestre, né? Jesus, na nossa vida, ele tem que ser sempre o primeiro, né? Ele tem que ser sempre o número 1, né? Por que é necessário? Porque, na verdade, é assim, né? Quando nós o colocamos em primeiro lugar, é Ele que cuida de nós, né? É Ele que faz todas as coisas, né? Então, quando a gente vê lá mais adiante, a gente vai ver, capítulo 1 de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, veja bem, no princípio era o verbo é a palavra de Deus, né? Então, a palavra é o princípio de tudo, né? Jesus, ele é a palavra, né? E quando nós colocamos ele no princípio de tudo, aqui diz que ele é quem faz todas as coisas, né? Aqui diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né?
Então imagina a criação, né, do universo, né? Tudo foi feito pela palavra. A palavra tem poder, né? A palavra não só cria, mas a palavra sustenta todas as coisas, né? Então é importante isso, que a gente creia na palavra, né? Porque a palavra é poderosa, né? A gente vê que tudo ele é sustentado por Deus, né? A gente vê que os planetas, né? Que hoje, né? A gente vê os planetas em movimento, vê a vida aqui na Terra, né? Vê que tudo se renova, né? Que Deus sustenta, né? Os pássaros do céu que não fazem nada, né? No entanto, passarinho ele só canta, mas no entanto você não vê nenhum deles morrendo de fome, né? É tudo sustentado por Deus, né? Então é isso, né? Nós vamos entrar então nessa parte, né? Por que é necessário a gente ter Jesus como prioridade, né? Porque Jesus, ele sempre fazia a vontade do Pai, né? Nós seguimos os passos de Jesus, né? Também para fazer a vontade do Pai, né? A gente vê que foi para isso que ele nos escolheu, né? Ele não só nos escolheu, mas também nos nomeou, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Fruto é a palavra de Deus, sabe? É a palavra que gera vida, né? Esse é o fruto que nós temos que dar, né? Levar a palavra que gera vida, né? É a palavra dele, né? E através da palavra dele é que as pessoas são salvas, né? Então a gente vê aqui que a necessidade, né, de nós termos o Espírito de Cristo, né? Porque quando nós temos o Espírito de Cristo, né, nós temos a mesma vontade, sabe? Vontade de quê? Vontade de salvação, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, quando nós temos o mesmo Espírito, nós realizamos as mesmas obras, né? Mas é importante que a gente esteja na mesma palavra, assim como Jesus, ele sempre esteve na palavra do Pai, né? Jesus diz assim, olha, tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Não falei nada de mim mesmo, né? Então veja que como é importante, né, a palavra, né? A palavra do Pai, quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Quem é a palavra do Pai? É Jesus, ele é a palavra do Pai, né? E ele que nos trouxe a palavra do Pai, né? Então, é necessário isso, né? Que a gente permaneça na verdade, né? Então, a palavra que Jesus trouxe a nós foi a verdade, e esta verdade é que nós vamos levar adiante, né? Porque assim como o Pai, né, enviou o Senhor Jesus, né? Assim também Jesus nos enviou, né? Para fazer a mesma coisa, né? Levar a mesma palavra, né? Por quê? Porque a palavra de Jesus é diferente de todas as outras, né? Jesus diz assim, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? A palavra dele gera vida, né? Então a gente tem que saber que não é qualquer palavra, né? É a palavra dele. Por quê? A palavra dele gera vida. Porque ele está vivo, né?
Ele foi crucificado, morreu, ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, né? Somente aquele que está vivo é que pode nos dar a vida, né? Morto, ele não pode nos dar a vida, né? Não vamos esperar ter vida em quem está morto, né? Nós esperamos ter vida naquele que está vivo, né? E a sua palavra é ele que garante. Por quê? Porque ele está vivo, sabe? Para garantir a sua palavra, né? É nessa palavra que nós podemos confiar, né? Porque aquele que disse, ele está vivo para cumprir, né? É o único que está vivo, né? Para cumprir a sua promessa, a sua palavra, né? Por isso que a palavra é importante. Nós temos que crer, né? Nesta verdade, né? Então aqui, no capítulo 20 foi o momento, né? Em que esse capítulo 20 aqui no versículo 21, né, a 23, quando Jesus, ele ressuscitou, né, aí ele subiu ao Pai, né, e depois veio de encontro aos seus discípulos, né, depois de ter sido glorificado, né, ele teve que subir ao Pai para ser glorificado, né, e depois retornou aos seus discípulos, né, porque aí ele desceu com poder, né? Poder de nos dar vida, né? E então aqui Jesus é aqui que os discípulos receberam o Espírito Santo, né? No capítulo 20 diz assim, olha, capítulo 21, né? 21 até 23, eu vou ler aqui o versículo 21, né, do capítulo 20. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, veja bem, quando Jesus foi de encontro, né, aos seus discípulos, a primeira palavra que Jesus disse assim, paz seja convosco, né? Quando Jesus vem a nós, né, a primeira coisa que nós sentimos é paz, né? Quando ele está em nós, nós sentimos essa paz, né? A paz que só ele pode nos dar. O mundo não conhece essa paz, né? Mas nós conhecemos porque conhecemos a ele, né? E aí ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Da mesma forma, fazer a mesma coisa, né? Jesus, ele diz lá no final, né? Aqui no capítulo 18, né? Eu vou só citar um trecho aqui do capítulo 18, no versículo 37, só a parte B, sabe? Jesus diz assim, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz, né? Então, dar testemunho da verdade é dar testemunho da palavra, né? E esse é o fruto também que nós temos que dar, né? Então, Jesus deu testemunho da verdade, né? E aqui ele diz assim, todos aqueles que são da verdade, ouve a minha voz, né? Que é, dá ouvido a minha voz, né? Dá ouvido a minha palavra, né? São aqueles que seguem, então, a Jesus, né? No capítulo 14, 23, a gente vê que o Espírito Santo,
ele vem pela palavra, né? Jesus, ele é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne, né? E através dele é que nós recebemos o seu Espírito, né? E não vem de outra forma, vem através da palavra dele, né? Então é na palavra dele é que nós recebemos o seu Espírito, né? Aqui no capítulo 14, 23, diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui está dizendo, aquele, né, se alguém me ama, aquele que ama ao Senhor, é aquele que guarda a sua palavra, né? Aquele que não guarda não ama o Senhor, né? Mas aquele que guarda é aquele que ama, né? Ao Senhor Jesus. E esse que ama é que guarda a sua palavra, né? E quando ele guarda a sua palavra, aqui é uma promessa do Senhor, né? Ele diz assim, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Cristo, né? E como é que ele faz morada? Através do Espírito Santo, né? Ele faz morada em nós, né? É uma promessa dele para todo aquele que guarda a sua palavra. Aqui no versículo seguinte diz assim, olha, quem não me ama, no versículo 24 é o seguinte, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, né? Se a pessoa não ama o Senhor, ele não guarda a palavra de Jesus, né? Só guarda aquele que ama, né? Então, aqui Jesus está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, veja o importante. Aquele que é enviado, ele sempre fala a palavra daquele que o enviou, né? Jesus é o enviado do Pai, por isso falava as palavras do Pai, né? Nós somos o enviado pelo Senhor Jesus, né? Jesus já nos enviou para levar a sua palavra, né? Nós somos enviados do Senhor, falamos então a sua palavra, né? Discípulo é isso, né? Ser discípulo é uma continuação do mestre, né? E nós fazemos então, é por isso que Jesus nos enviou, né? Tem uma palavra aqui, né? Que o Senhor tem colocado no meu coração até para repetir, né? Eu já até cheguei a falar isto, né? Mas eu vou... sobre eu vou ler aqui do capítulo 6, né? Aqui é um momento assim. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, né? Muitos depois foram atrás de Jesus, né? Porque eles comeram daquele pão e aquele pão saciou, né, a fome deles, né? No sentido espiritual, pão é a palavra de Deus, né? E aquela palavra, ela saciou a fome da nossa alma, né? Então, a alma, ela sente necessidade da palavra do Criador. É um vazio que tem que ser preenchido, né? Pelo Criador, né? Por Jesus. Ele que preenche. Por quê? Ele é vida, né? Nenhuma outra palavra nos enche, nenhuma outra palavra nos traz vida, né? A não ser a dele, né? Porque nós já vimos, quem pode nos trazer vida é quem está vivo, né? Então ele diz assim, olha, e eles encontraram Jesus lá do outro lado do mar, né? Olha, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui?
E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste, né? Então, não foi por causa dos milagres que eles estavam seguindo a Jesus, mas eles estavam seguindo, né? Porque haviam comido do pão e aquele pão saciou a fome deles, né? Então, é por isso que eles voltaram a procurar o Senhor Jesus, né? Assim também, né? O que atrai hoje as pessoas, né, para a igreja é a sua palavra, né? É a palavra que gera vida, né? O pão vivo que desceu do céu. Esta palavra é que atrai as pessoas, né? Porque elas se alimentam e esta palavra gera em nós vida, né? Ela sacia a fome da nossa alma, né? Por isso nós sempre, então, quanto mais a gente se enche da palavra, né? Mais satisfeito nós ficamos, né? A nossa alma, né? E aqui Jesus diz assim, olha, esse versículo é importante, né? Porque o versículo 27, né, do capítulo 6, diz assim, Jesus falando aqui, trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus está dizendo assim, olha, não trabalhe pela comida que perece, né? Comida que perece são palavras deste mundo, né? Alimentos, são alimentos que não nos levam à vida eterna, né? O que perece é tudo que é terreno, sabe? Mas Jesus está falando assim, para que a gente trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, né? A comida que permanece para a vida eterna é a sua palavra, né? Então, o que Jesus estava falando? Trabalhe pela palavra, né? Quando nós levamos a sua palavra, nós levamos vida, né? Então, Jesus está falando nesse sentido, de a gente trabalhar para levar vida às pessoas, né? Porque as pessoas que estão no mundo, a gente olha hoje no mundo, né? Essa guerra que está havendo, né? A pandemia, tantas outras coisas, né? A gente vê o quanto hoje as pessoas precisam de Deus, né? Não conhece a Jesus, sabe? Agora, nós fomos chamados, né? Nós somos escolhidos justamente para isso, né? Para ser luz deste mundo, né? Para levar a sua palavra, né? Porque imagina lá no mundo, né? Como é que as pessoas vão crer em Jesus se não conhecem a Jesus, né? E como é que eles vão conhecer se ninguém apresentar Jesus a eles, né? Então, é necessário isso, né? Que a gente leve ao mundo a sua palavra para que eles venham conhecer a verdade, venham conhecer a Jesus, né? E possam crer para ter vida, né? Porque se não conhecer, nós já vimos, a pessoa não tem vida, né? Então, esta é por isso que lá no 15:16, né? A gente vê que nós fomos escolhidos, né, para isto, né? Nós já até falamos aqui, né, do 15:16, diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, veja bem,
Ele nos escolheu, Ele nos nomeou para dar fruto. Fruto, mas não é qualquer fruto, é um fruto que permaneça para sempre. O fruto que permanece para sempre é a sua palavra, né? Jesus, ele é a palavra. A palavra de Deus permanece para sempre, né? E essa palavra, ela gera vida, né? É através dessa palavra que as pessoas são salvas, né? Então, esse é o fruto que nós temos que dar, sabe? Muita gente fala assim, não, o fruto que nós temos que dar é o amor, né? Amor, ele é fruto do Espírito, né? Primeiro nós temos que ter o Espírito, né? Aí, tendo o Espírito, nós temos o amor de Deus dentro de nós, né? Mas é importante, isto, né? A gente ter o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Cristo, né? O Espírito da verdade, né? E nós já vimos que nós recebemos desse Espírito quando permanecemos na sua palavra, né? É Ele que nos dá, né? Do seu Espírito, né? Nós não conseguimos isto de outra forma, né? Mas quando nós permanecemos na sua palavra, guardamos a sua palavra, é uma promessa dele de fazer morada em nós, né? Então nós já vimos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, né? É aqui que está assim, olha, eu sou o pão da vida, né? Pão da vida. E eu vou ler aqui os versículos seguintes, porque aqui diz mais, né? Jesus diz aqui, vou ler aqui a partir do 48, né? Até o 51, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Comeram maná no deserto, mas morreram, né? Porque aquele pão não gerava vida, né? Então, Jesus está dizendo, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Então, hoje, né, nós comemos deste pão, que é a palavra, né? Que é a palavra de Deus, né? Esta é a palavra, palavra viva, né? Então é necessário assim, né? A gente sempre tem que pensar na salvação das pessoas, sabe por quê? Porque este é o grande objetivo de Deus, né? Para nossas vidas, né? Quando a gente olha lá aquele capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que vida eterna é o grande objetivo de Deus para as nossas vidas, né? Então veja como é importante, né, a vida eterna, né? Porque não adianta ter tudo neste mundo se a gente perder a salvação, né? Então a gente tem que priorizar aquilo que é mais importante, né? Se para Deus, né, Ele viu que vida eterna é a coisa mais importante para nós, né? Se nós estivermos de acordo, né, com a palavra, nós também vamos dar essa importância, né? Mas o que
muita das vezes, né, nos desviamos da vida eterna, daquilo que Deus preparou para nós, quando os nossos olhos, eles são terrenos, né? A gente, as coisas desta vida, né, que não nos deixa ver aquilo que o Pai tem preparado para nós, né? Quando Jesus curou um cego, né? Cego de nascença, né? E como é que Jesus curou esse cego, né? Jesus encontrou esse cego e curou esse cego, né? Eu só vou mostrar como é que Jesus curou, né? Jesus pegou, cuspiu na terra, fez um lodo, aí do lodo ele passou nos olhos do cego, né? Aí ele disse para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé, que se chama o enviado, né? E se lave, né? E o cego foi lá, né? Se lavou e voltou vendo. Então, o que é que essa passagem mostra, né? Por que ele era cego? Porque nos olhos dele só tinha coisas terrenas, né? Terra significa isto, né? Ele só via coisas terrenas. Quando ele se lavou na palavra de Deus, né? O enviado significa isto, né? Enviado é o Senhor Jesus. Ele é o enviado do Pai, né? E na sua palavra, ele se lavou e voltou vendo, né? Então, é necessário isso, né? A palavra é que nos faz ver as coisas espirituais, né? Por isso é importante a gente se fixar na sua palavra, né? Porque é nessa palavra que nós caminhamos para a vida eterna, caminhamos para aquilo que é importante, né? Foi para nos dar a vida eterna que o Pai sacrificou seu próprio filho, né? Então, quando às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, é importante isso, não se apegar às coisas terrenas. Por quê? Porque aqui no capítulo 15, né? 15 e 19, eu vou ver aqui que ele já nos tirou deste mundo, né? Eu vou ver aqui no 15, 19, olha, diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, veja, Jesus já nos escolheu deste mundo, né? Justamente, ele já nos separou para ele, né? Nós não fazemos parte deste mundo, né? Estamos nesse mundo com uma missão, né? De levar a sua palavra, né? Palavra de salvação, né? Imagina que Pedro, quando foi chamado, Pedro era um pescador, ele só sabia pescar, né? Talvez ele tenha aprendido essa profissão até do pai, né? Mas, para seguir a Jesus, ele teve que deixar, né, o seu trabalho secular lá, né? O seu ganha-pão, né? Imagino que Pedro, né, deve ter perguntado, olha, mas se eu vou seguir o Jesus, eu vou morrer de fome, né? Vou deixar minha profissão, né? Como é que eu vou sobreviver, né? No entanto, Deus o sustentou, né? Durante todo o tempo, né? Assim com a gente também, né? Jesus, ele já nos separou. Se ele nos separou para ele, nós estamos sob os cuidados dele, né? É ele que passa, então, a cuidar de nós, né?
Imagina quando nós temos o Espírito Santo, né? A palavra diz que nós somos guiados pelo Espírito. É Ele que nos dirige, né? Nós somos como o vento, não sabe de onde vai, nem para onde é, de onde vem, nem para onde vai. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós também somos sustentados por Ele, né? É Ele que nos sustenta, né? É nisso que nós temos que confiar, né? Porque Jesus disse assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Pedro entendeu isso, né? Que não dava para ele fazer a vontade de Jesus e a sua vontade ao mesmo tempo, né? Como é que ele ia pescar e ia seguir Jesus ao mesmo tempo, né? É uma escolha, né? Então, a gente tem que confiar na palavra, sabe? Crer na palavra, né? Às vezes nós temos que praticar a palavra, sabe? Porque se a gente só ouvir a palavra, nós somos ouvintes da palavra, né? Mas nós fomos chamados, escolhidos, para dar fruto, né? Muitos acham que não, a gente não tem que fazer nada, não. Mas Jesus, olha, nos escolheu, assim, para que vades, esse vades é do verbo ir, né? Então nós temos que ir, não é para a gente ficar parado, né? Porque o que glorifica o Pai é que a gente dê muitos frutos, né? E fruto, a gente imagina assim, porque nós não necessitamos, né, de dinheiro deste mundo para dar fruto, né? A obra de Deus, ela não é feita com dinheiro, né? E é simples, né? É levar a sua palavra. Nós podemos levar a sua palavra aonde nós estivermos, né? No ambiente de trabalho, na escola, no vizinho, pela rua. E assim damos fruto, sabe? Porque Jesus diz assim, né, que nós devemos amar as pessoas assim como Ele nos amou, né? Da mesma forma. Jesus deu a sua vida por nós, pela nossa salvação, né? Assim nós temos que ser com relação às outras pessoas, né? Levar essa mesma salvação, né? Para que a gente não fique assim, não, eu estou salvo, deixa eu, né? Mas aí o mandamento do Senhor é que a gente ame, né, uns aos outros, assim como Ele nos amou. Não é de qualquer forma, né? Não é um amor carnal, é um amor que salva as pessoas, né? Isso é importante, né? Sempre ter em mente a salvação das pessoas, né? E aquilo que permanece que é importante, né? Tem uma passagem lá, de Adão e Eva, né? Olha, veja bem, Adão e Eva, antes do pecado, né? Adão e Eva, eles estavam no paraíso ali, né? Eles não precisavam trabalhar. Deus é que providenciava tudo, né? Eles tinham alimento à disposição deles, né? Todo o alimento à sua disposição, né? Mas, depois que eles pecaram, mudou tudo isto, né? Porque, a partir daí, eles tiveram que trabalhar, né? Deus falou para Adão: do suor do teu rosto comerás o pão, né? Depois que eles haviam pecado, tiveram então que trabalhar para o seu sustento.
assim como o mundo está, né? O mundo está no pecado. Eles precisam trabalhar, porque se não trabalhar, eles não vão sobreviver, né? Mas veja nós, Deus, Ele já nos escolheu, Ele nos chamou, e os nossos pecados já foram apagados, né? Em Cristo Jesus, né? Quer dizer, aquele pecado que estava sobre nós, desapareceu. Voltamos a estar agora na presença do Pai, né? Para fazer a sua vontade. Mas ainda a gente está preso às coisas terrenas, né? Por quê? Porque Jesus já nos tirou deste mundo, né? Ele já nos escolheu, mas às vezes a gente permanece lá, né? E o que acontece? Qual a consequência disso? Deixamos de fazer a vontade do Pai, né? Deixamos de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ainda estamos fazendo a nossa vontade, né? Então, é se colocar nas mãos de Deus, né? É confiar de que Ele é que faz todas as coisas, né? Ele é o princípio de tudo. Ele tem que ser o primeiro, né? Quando Ele for o primeiro, verdadeiramente nós estamos livres, né? Isso é importante, né? Por isso que Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Essa liberdade que Ele conquistou por nós, né? Essa liberdade que Ele quer nos dar, né? Para estar dentro da vontade dEle, fazendo o seu querer, né? Atendendo a um chamado que Ele nos fez, né? Então, é importante isso, né? Que a gente pense nas coisas do mundo, né? Como é que... eu vou falar uma coisa sobre Adão e Eva, né? Eva, é entendimento que o Senhor me deu, né? Eva, Adão simboliza a humanidade. Eva simboliza a igreja, a primícia de Deus, né? Deus tirou da costela de Adão, separou para si a sua primícia, né? Que é Eva, né? Eva, então, era a primícia. Quando a primícia pecou, contaminou toda a massa, né? Que é toda a humanidade. Hoje, né? Hoje, nós estávamos lá no mundo e Deus nos separou do mundo como primícia sua, né? Nós somos primícias de Deus. Se antes Eva levou o pecado ao mundo, hoje nós como igreja levamos salvação, sabe? É o inverso, é o contrário. Então, salvação, imagina que se quem levará a salvação ao mundo, né? Se não for a igreja que o Senhor escolheu, né? Nós fomos chamados para ser luz deste mundo, né? Então, que a gente possa, né? Estar sempre na direção do Senhor, para fazer o seu querer, para fazer a sua vontade, né? Mas Deus é que sabe o momento de cada um, né? Deus é que prepara cada um, né? Importante é assim, que a gente permaneça na sua palavra, né? Para que através da sua palavra a gente venha receber o seu Espírito, né? Quando a gente recebe o Espírito de Cristo, nós somos dirigidos por Ele, né? Aí, quem faz a obra é Ele e nós, né?
nós de nós mesmos nada podemos fazer. Está escrito, né? Nada, sem mim, nada podereis fazer, né? E é uma verdade. Sem Ele, nós não podemos fazer nada, né? É Ele que faz a obra dele, né? E nós, né? E assim porque quando nós temos o mesmo Espírito, nós também temos essa vontade de salvação, né? Mas isso vem do Espírito, né? Amém? Vamos agradecer ao Senhor, né? Por mais este momento, essas palavras, né? Que o Senhor nos deu. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Amém? Agradecendo ao Senhor, então. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia. Agradecemos a Ti, meu Deus, pela palavra que Tu nos deste, palavras da vida eterna, Pai. Oramos, meu Deus, para que esta palavra, Pai, venha germinar no coração das pessoas que estarão ouvindo, Pai, essa transmissão, Pai. Que a Tua palavra germine nesses corações, que cresça, que frutifique, Pai, para que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra e glória, Pai. Esteja, meu Deus, com cada um deles, Pai, que a Tua mão protetora esteja onde eles estiverem, Pai, sempre debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Perdoa os pecados de todos, Pai, que todos sejam lavados e remidos no sangue de Jesus, Pai. Sangue que nos lava, que nos purifica de todo pecado. E possamos estar, Pai, neste momento, na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Obrigado, Pai Santo, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.